Aleluia. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, pela honra e glória do nosso Deus, estamos aqui mais uma vez para nós juntos estarmos estudando a palavra de Deus, estudo bíblico da nossa escola dominical. Hoje, lição de número 2 da nossa revista do segundo trimestre do ano de 2024. Todas as quarta-feiras, com a permissão do nosso Deus, estamos aqui através aí do Facebook, através da página do perfil da Igreja Pentecostal Casa de Oração. Estamos então juntos estudando a palavra de Deus. Então hoje, estudo bíblico, escola dominical, que nós vamos estar mais uma vez para a glória do nosso Deus. Hoje, lição 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga. Esse é o nosso tema da noite de hoje. A escolha entre a porta estreita e a porta larga. Queremos saudar todos os nossos irmãos na paz do Senhor Jesus. Pastora Mauri, Deus abençoe, a paz do Senhor. E vamos então agradecer a Deus em oração, para nós então estarmos iniciando esse estudo bíblico nesta noite. Senhor Deus e Pai, obrigado nessa noite. O Senhor nos deu, meu Deus, mais um dia. O Senhor nos deu mais uma oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, para juntos estarmos estudando a Tua palavra. Senhor, nos dá sabedoria, nos dá entendimento. Que o Teu Espírito Santo seja, meu Pai querido, o nosso professor, que possa nos dar entendimento, sabedoria, possa nos fazer interpretar segundo a Tua vontade e não de acordo com o nosso querer, nem com a nossa vontade. Por isso, meu Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar cada lar, cada pessoa, a partir deste momento, meu Deus. Cada pessoa que entrar receba a bênção do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, irmãos. Vamos então juntos estudarmos a palavra do nosso Deus.
Hoje, nosso texto áureo, ele diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Pastor Arnaldo, como que pode ser isso? Muitos procurarão e não poderão. Por quê? Será que Deus ele faz acepção de pessoas, diferença de pessoas? Esse pode entrar, aquele não? Não é isso que a palavra de Deus está mostrando para nós. Muitos procurarão, mas não poderão, porque muitos procurarão entrar do jeito que ele quer, da maneira dele, e se nós não estiver segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus, nós não vamos conseguir. Então é dessa maneira que a palavra de Deus está nos mostrando. A paz do Senhor também, nossa irmã Terezinha, que Deus continue abençoando em nome de Jesus. Verdade prática: a porta estreita não é uma opção, mas é a única alternativa disponível para o crente entrar no céu. Então a porta estreita, ela não é uma alternativa, é a única forma, a única maneira que o cristão precisa para entrar no céu, é entrar pela porta estreita. Então muitos vai dizer assim: então vou fazer uma porta bem estreita na minha casa. Não é isso. Nós vamos estar falando no decorrer dessa lição o que significa a porta estreita. O que significa porta estreita? Aqui temos uma palavra para nós entendermos, uma metáfora. Está falando de uma porta, mas nós vamos entender durante esse estudo, essa lição de hoje, o que é a porta estreita. Hoje a nossa leitura está em Mateus 7. Nós vamos ler o capítulo 7, versículo 13 e o 14, e depois nós vamos ler o 3, o capítulo 3, o 1, do 1 ao 10. Primeiro, Mateus 7, capítulos 3, versículo 13 e 14. Depois nós vamos para Mateus 3, capítulo 3. Aí nós vamos ler do 1 até o versículo de número 10. Diz aqui: entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela, né? A porta larga, né? Versículo 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontra, né? A porta estreita são poucos que encontram, né? Mateus 3, versículo do 1 ao 10. E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Este João tinha as suas vestes de pele de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e se alimentava de gafanhotos, também de mel silvestre. Então ia ter com ele Jerusalém, toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, ou seja, todo o povo que estava naquelas províncias em volta do Jordão, né? Aí diz aqui no versículo de número 6: e era por ele batizado no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E, havendo ele
muito dos fariseus, e vendo ele muito dos fariseus e saduceus que vinha ao seu batismo, dizia-lhe: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Dizia o profeta João Batista, né? Produzi, pois, fruto digno de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo desta pedra, Deus pode suscitar filho de Abraão. Verso 10. E também, agora está posto o machado à raiz da árvore. Toda árvore que não produz o bom fruto é cortada e também lançada no fogo, diz a palavra do nosso Deus, né? Nossa introdução dessa noite diz assim: nesta lição estudaremos o símbolo da porta estreita e também o símbolo da porta larga. Então nós vamos entender o que significa a porta estreita e a porta larga. Então nós vamos entender durante o nosso estudo o símbolo da porta estreita e também da porta larga. Nós vamos entender também o símbolo do caminho apertado e também do caminho espaçoso, né? O nosso propósito é pontuar algumas razões que nos mostram porque devemos escolher a porta estreita do ponto de vista bíblico. Como entrar pelo caminho apertado. Então, durante esse estudo, nós vamos entender isso, do ponto de vista da escolher o caminho estreito e como também entrar pelo caminho apertado. Então nós vamos estar vendo isso. E nesse sentido, veremos que o início da nossa jornada deve levar em conta o caminho que nos conduz ao céu. O caminho que nos conduz ao céu, ou seja, o caminho que nos leva até o nosso Deus, né? Primeiro tópico desta noite, nós vamos estar estudando portas e caminhos. Então, nos diz assim: a porta estreita, que é o primeiro ponto que nós vamos estudar, porta estreita, né? A porta estreita, ela é uma ideia de uma porta estreita, como o caminho para a vida está presente tanto na literatura judaica quanto também na literatura cristã. Então aqui nós estamos falando de uma porta, né? Uma porta. Ore por mim, nós vamos orar. Bruxaria. Então que Deus tenha misericórdia, irmã Flávia, Roberta, nós vamos orar por você, vamos estar orando, né? Então, por exemplo, essa concepção é encontrada no Antigo Testamento, no livro de Provérbios 15 e 24. Sabendo que a porta, ela é uma entrada existente em um edifício ou um muro de uma cidade. Algo muito comum nos tempos antigos, em que a cidade era toda murada e ao redor todo o edifício havia também uma porta estreita. Hoje perdeu essa tradição, né? Mas antigamente toda a cidade era uma cidade murada, fechada, uma cidade realmente que necessitava de ter aquela porta de entrada na cidade. Então é o que nós estamos vendo aqui. E todo o edifício também tinha aquela porta, uma porta estreita que dava acesso à entrada também no edifício. Era por meio dessa porta que todos entravam e também saíam da cidade. E o ponto 2 aqui, o caminho apertado. Nós falamos sobre uma porta, nós vamos falar sobre um caminho.
Quando falamos do caminho apertado, estamos para a conduta, a maneira de viver que evidencia a salvação ou também a perdição. Então, nós falamos do caminho apertado, nós estamos falando aqui de um caminho que pode nos levar a Deus ou pode nos levar também à condenação. Se nós entrarmos pela porta estreita, pelo caminho apertado, ele nos conduz até o céu, até a Deus, né? Então, nesse sentido de linguagem, figurado do caminho apertado, conforme Mateus 7, que diz, aponta para os que desejam a vida eterna, lá em Mateus 7, mostra certinho. Quem quiser entrar pelo caminho apertado, como está escrito em Mateus 7, ele aponta para aqueles que desejam uma vida eterna, de viver eternamente no céu, eternamente com o nosso Deus. E não por acaso, a palavra apertado, ela vem do verbo grego tribô, que significa prensar como uvas, espremer, pressionar com firmeza, caminho comprimido, contraído. Então, metaforicamente, significa aborrecer, afligir, angustiar. Então, muitos não entendem, né? Muitos aceitam Jesus, começam a servir a Deus e depois não quer passar por esse período, não quer passar por esse momento, como nós estamos lendo aqui agora, como nós estamos estudando aqui agora. Quando nós falamos de um caminho apertado, nós precisamos lembrar disso. Prensar como uva, espremer, pressionar com firmeza, caminhos comprimidos, que traz um significado para nós, metaforicamente, como isso: aborrecer, afligir, angustiar. Então, a pessoa que aceita Jesus, que está andando pelo caminho estreito, ele pode enfrentar esse tipo de problema. Ele pode ser aborrecido, pode ser afligido, ele pode passar por angústia. A diferença é que a partir desse momento, a pessoa que aceita Jesus, ele não está sozinho. Ele está passando luta, problema, dificuldade, mas ele tem o nosso Deus como seu ajudador. A pessoa que serve a Deus, ele está realmente no caminho aonde ele está recebendo ajuda do nosso Deus. O nosso Deus é o seu ajudador, é o nosso ajudador. Assim, o caminho apertado é que nos leva a praticar o ensinamento de Jesus de modo bem concreto. Então, o caminho apertado leva leva você, leva nós a estar praticando os ensinamentos do Senhor Jesus. Qual que é os ensinamentos do Senhor Jesus? É algo que às vezes as pessoas não querem, né? Mas esse é o ensinamento verdadeiro. Então, para nós praticar os ensinamentos de Jesus de uma forma, de um modo bem concreto, o que é necessário que nós fazemos então? Primeiro ponto é amar os nossos inimigos. Amar os nossos inimigos, aquele que nos aborrece, que nos odeia, que nos persegue, que nos maltrata, devemos então amar a eles. E outra coisa, não praticar a hipocrisia, não praticar a hipocrisia, ou seja, nós precisamos então fazer aquilo que realmente o nosso Deus nos ensinou. Não podemos ser hipócritas, né? Nós temos que ser nós mesmos, aquilo que nós fazemos, então aquilo que nós somos, sem hipocrisia, é o que nós vamos estar praticando, né? Acumular tesouro no céu, de dentro, acumular tesouro no céu, dentre outros princípios celestiais,
ensinado pelo próprio Senhor Jesus lá no monte, no Sermão do Monte, né? Acumular tesouro no céu. Às vezes as pessoas querem granjear, querem acumular tesouro aqui na terra, mas aqui a Bíblia diz que o ladrão mina, rouba, o ferrugem destrói, mas se nós acumularmos tesouro no céu, nada disso vai acontecer na nossa vida, né? Então isso nós podemos fazer com toda convicção que nós estamos fazendo aquilo que é bom. Ponto 3 vai falar sobre a porta larga e o caminho espaçoso. Porta larga, caminho espaçoso. Nós falamos sobre a porta estreita e o caminho estreito. Agora nós vamos falar sobre a porta larga, o caminho espaçoso, que diz daqui, ó, a porta larga e o caminho espaçoso, ele simboliza uma vida sem compromisso com Cristo. Então aí está a pessoa que está caminhando por uma porta larga, como nós estamos falando aqui, a porta larga, caminho espaçoso, isso simboliza uma pessoa que não tem compromisso com Cristo, não tem compromisso com a palavra de Deus, por isso que anda no caminho largo e anda no caminho também espaçoso, né? Essa porta recebe muitas pessoas que expressam crença, valores segundo a sua vã maneira de viver, ou seja, sempre falo isso, né? A religiosidade, né? E a religiosidade não vai conduzir ninguém ao céu. Só vai entrar no céu quem tem compromisso com Deus, quem realmente ama o nosso Deus, ama a sua salvação. Mas a religiosidade não vai garantir a ninguém a salvação da alma. Então vamos lembrar aqui, ó, essa porta recebe muitas pessoas que expressam valores segundo a sua vã maneira de viver, ou seja, sem importância alguma, né? Uma vida de qualquer forma, de qualquer maneira, que não tem compromisso com o nosso Deus. Então, por isso, caminha num caminho largo, numa porta espaçosa, larga, porque não tem compromisso com Deus. Um caminho que tem seduzido muitos por meio de busca enrefreado do caminho, dos prazeres, das ideias, que nega a Bíblia como a nossa única regra de fé e também de conduta. Ou seja, as pessoas que realmente estão caminhando dessa forma, de uma maneira vã de viver, sem compromisso com Deus, são as pessoas que realmente até negam a palavra de Deus como a sua regra de fé, nega a Bíblia Sagrada, né? Não dá valor na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé. E trata-se, pois, de uma porta, de um caminho, em que entra pessoas que vivem segundo as suas próprias ideias, ou seja, nega a palavra de Deus e anda segundo as suas próprias ideias, do jeito que realmente favorece a ele, e não se importa com a palavra de Deus, nega a palavra de Deus como regra de fé. E a Bíblia Sagrada é a única regra de fé do cristão, é o manual do cristão, né? Então, nós precisamos entender que se nós andarmos por um caminho largo, por um caminho espaçoso, nós estamos vivendo uma vida segundo a sua vã maneira de viver, sem dar importância à palavra de Deus, sem ter a palavra de Deus como nossa regra de fé. E se não deseja ajustar-se os ensinos das Escrituras Sagradas, as pessoas que andam dessa forma não têm esse desejo, né? Não tem esse desejo
de se enquadrar na palavra de Deus, de estar buscando a Deus, de ter a Bíblia como a sua única regra de fé, de compromisso com o nosso Deus. Tópico de número 2. Por que entrar pela porta estreita é difícil? Por que entrar pela porta estreita é difícil? Nós vamos entender isso. O primeiro ponto que nós vamos falar é uma porta aberta, porém difícil. A porta aberta, porém difícil, né? Então, a porta para a entrada na prática celestiais está aberta, ou seja, quem quiser entrar no céu, a porta está aberta. Jesus disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, entrará e sairá e achará pastagem, né? E Jesus é a porta. Então, a porta da salvação, ela está aberta. Porém, há muitos impedimentos para que a alma humana a atravesse. Há muito impedimento, né? O impedimento é o inimigo que coloca, né? O impedimento é o inimigo fazendo que as pessoas então não servem a Deus, não entrar por esse caminho, por essa porta, para não servir a Deus, né? Então há muitos impedimentos. E quais são esses impedimentos para que a alma humana não atravesse por essa porta? O primeiro impedimento é o que? O egoísmo. O egoísmo. As pessoas egoístas não querem servir a Deus. Não quer, elas negam a palavra de Deus. A pessoa que tem também o ego inflamado, ou seja, a pessoa que segue as suas próprias condutas, seus próprios egos, ele não abre exceção para o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Ele acha que o ego dele é aquele, ele acha que o jeito dele está certo, ele acha que ele sabe tudo, ele acha que do jeito que está aí está bom demais, não dá ouvido, não ouve o conselho, não abre o coração para Deus e nem para a sua palavra. Então, é o egoísmo, é o ego inflamado, e também tem um ponto triste que é a idolatria. A pessoa idólatra, né? Ela não nega a sua idolatria, ela nega a palavra de Deus, nega o próprio Deus, mas não nega, não deixa a sua idolatria. E dentre outros, né? Então, são muitos os problemas, né? Contudo, o nosso Senhor ensinou para que tomar o caminho do céu é preciso o quê? Negar a si mesmo. Jesus disse assim: se eu e você, se nós quisermos buscar a salvação, nós temos que negar a nós mesmos. Se nós negar a nós mesmos, nós vamos deixar o egoísmo, nós vamos deixar o ego inflamado, nós vamos deixar a idolatria e todas as outras coisas que nos impedem de nós passarmos por essa porta, entrarmos por essa porta e servirmos o nosso Deus de corpo, alma e também de espírito, né? Então é preciso que nós negamos a nós mesmos, deixar morrer o que somos para viver uma vida com Ele, a fim de que resulte uma glória progressiva e indizível. Então, se nós negar nós mesmos, é isso que vai acontecer, ó. Nós vamos deixar morrer o que somos para deixar morrer o que nós somos para viver a vida com Ele. Ele quem? O nosso Deus, a vida com Cristo, e a fim de que resulte uma glória progressiva, ou seja, se nós negar nós mesmos, morrer para esse mundo e vivermos uma vida com Deus, nós vamos então ver o progresso sobre a nossa vida. O resultado desse acontecimento o resultado é realmente
a glória progressiva do nosso Deus sobre a nossa vida. E indizível, que é indizível, não demonstrado através de palavra, ou seja, nós precisamos fazer isso em ação e não em palavra, porque se fizermos isso em palavra, é muito bom, né? É muito fácil, mas lábios para fora só, nada acontece. Jesus disse: muitos me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Então é necessário que nós então fazemos isso, não apenas em palavra, mas em ação, né? Tomarmos uma atitude, uma ação, de nós realmente cumprirmos aquilo que nos mostra a necessidade, como a palavra de Deus revela para nós, né? Ponto 2, as oportunidades da porta larga são atraentes. Isso que é o problema, né? As oportunidades da porta larga, elas são atraentes. Diz aqui: para muitos o caminho da porta estreita não é atraente, pois a porta larga oferece uma jornada de prazeres, deleites, libertinagem. Então é por isso que muitos tomam uma decisão, em vez de entrar pela porta estreita, preferem entrar pela porta larga, porque na porta estreita é algo realmente que a pessoa precisa negar a si mesmo, precisa negar a si próprio para viver a vida com Cristo. E a vida que a pessoa toma de entrar pela porta larga é o que nós estamos vendo aqui, olha, é muito atraente, atrai as pessoas, a porta larga atrai as pessoas. Por quê? As portas largas, ela oferece uma jornada de prazeres, oferece deleites, oferece libertinagem. Então nós vemos aqui, ó, o que é uma situação de prazer. As pessoas têm prazer nas coisas do mundo, nas coisas erradas, nas coisas carnais. Os deleites, o que é deleite? São a alegria, prazer, satisfação, tudo das coisas deste mundo, né? Mas a Bíblia diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Se nós deixarmos esses prazeres do mundo, servirmos a Deus, a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então, entretanto, os que andam nesse caminho são dominados pelas ilusões da vida, enredando-se de uma sedutora fantasia. As pessoas vivem dessa forma, né? As pessoas que entram pela porta larga, que são seduzidos pelos prazeres carnais, elas vivem uma vida seduzida, uma vida que não traz alegria, que não traz até alegria, mas é alegria passageira, né? Alegria passageira. Quem serve a Deus não tem uma alegria passageira, tem uma alegria que é dada pelo Senhor Jesus, uma alegria prazerosa que vem do céu, que vem do Senhor Jesus para a nossa vida. Então, nós vemos que as pessoas que entram pela porta larga, elas entram pela porta, elas são seduzidas a viver uma vida de fantasia. Não é uma vida alegre, feliz, abençoada, igual você que serve a Deus. Não é uma vida feliz igual você que adora a Deus, que entra pela porta estreita, que serve a Deus. É um caminho de apego prazeroso ao mundo, de desprezo ao nosso Deus. Uma pessoa que despreza a Deus, qual é a alegria que ele vai ter aqui na terra? Uma alegria momentânea, uma alegria passageira. Mas aqueles que servem a Deus, a Bíblia diz, o Senhor Jesus dá a eles algo que é mais do que feliz. É por isso que a palavra de Deus,
ela nos mostra para nós que para quem serve a Deus, ele é mais do que feliz, porque a felicidade do mundo, ela é passageira, momentânea, algo que às vezes a pessoa está feliz hoje e está triste amanhã, mas Deus, ele quer dar a todos quantos servem a ele uma vida prazerosa, uma vida abençoada pelo nosso Deus, que não é igual à alegria passageira deste mundo, né? Olha o que diz aqui, ó. Tragicamente, todos os que amam o mundo não terão direito de entrar no céu. As pessoas que entram pela porta larga, que está servindo o mundo, que está tendo uma alegria momentânea, uma alegria passageira, não tem direito de entrar no céu. Mas você escolheu o caminho certo, você escolheu a porta certa, você escolheu entrar pela porta estreita, pelo caminho apertado que conduz à vida eterna. Já não é nada mais passageiro, já não é nada mais momentâneo, mas sim uma vida satisfatória, porque você serve a Deus. Por isso, o cristão comprometido com o Evangelho de Cristo, o cristão comprometido com o Evangelho de Cristo, sabe que o mundo passa, a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo o sempre. Vamos ver o que diz a palavra de Deus aqui? Lá nas cartas de João. Vamos abrir a nossa Bíblia, lá no Novo Testamento, lá nas cartas de João. Vamos ver o que diz a palavra de Deus lá. Bem no finalzinho da nossa Bíblia. Nós vamos ler aqui, 1 João 2,17. Então, lá nas cartas de João, 1 João 2,17, que diz dessa forma: ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Então, você escolheu fazer a vontade de Deus, você escolheu também de permanecer para sempre. Não é nada mais passageiro, né? Se nós servirmos a Deus, buscarmos a Deus, acabou as coisas passageiras, porque nós temos algo que realmente é garantido pelo nosso Deus, uma alegria permanente na nossa vida. Então, é necessário que nós então procuramos conhecer a palavra de Deus para nós continuar no caminho apertado, entrando pela porta sempre estreita. As razões das exigências, né? Diferentemente da porta larga e do caminho espaçoso, a porta estreita, o caminho apertado, requer uma transformação interior, uma decisão pessoal, uma disposição em seguir em contramão à maioria. Aí você pode estar perguntando: Pastor Arnaldo, como que eu faço para me encontrar essa porta estreita, para me encontrar esse caminho apertado? Então a resposta está aqui. Se você ouviu a palavra de Deus, desejou, tem esse desejo de entrar pelo caminho apertado, de entrar pela porta estreita, você precisa confessar o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador da tua alma. Como diz aqui, ó, o caminho apertado, ele requer uma transformação interior, ou seja, uma mudança total na vida do ser humano. Só começa a trilhar pelo caminho da porta estreita quem se reconhece em Cristo pecador.
Quando a pessoa toma essa decisão, aceitar Cristo, ela se reconhece pecador. Ela entende que ela é um pecador. Quando nós entendemos que somos pecador, nós entendemos que nós precisamos do Senhor Jesus, que nós necessitamos do Senhor Jesus, que nós somos totalmente dependentes do Senhor Jesus. Aí nós aceitamos a Cristo como nosso único, suficiente Salvador da nossa alma. Pastor Arnaldo, como eu faço isso? Agora mesmo, aí aonde você está, você abre o seu coração para Jesus, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Então, a partir desse momento, você diz: Senhor Jesus, a partir desse momento eu quero de coração entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero que o Senhor Jesus me aceite como seu único filho. Aliás, me aceita como seu filho. E eu aceito o Senhor como o único e suficiente Salvador da minha alma. Entrego a minha vida ao Senhor e quero andar nos seus caminhos. Aí o Senhor Jesus, Ele vai escrever o teu nome lá no céu, vai escrever o teu nome no livro da vida, e você vai começar então agora a reconhecer que você é pecador, que você precisa de Jesus. Você vai reconhecer que a partir desse momento você quer entrar pela porta estreita, que você quer trilhar os caminhos apertados, porque você quer viver com Jesus. E Ele então vai abençoar a tua vida, a tua família. Ele vai, através dessa decisão, que você se reconhece como pecador, aceita Ele como o único e suficiente Salvador da sua alma. O teu nome vai estar no céu, no livro da vida, e você então vai começar agora uma nova vida em Cristo Jesus. Olha o que diz aqui a palavra de Deus no Evangelho, aliás, no Evangelho não, nas cartas de Coríntios. Cartas de Coríntios. Nós vamos ler aqui, em 2 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 9, que nos diz assim: E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me glorie nas minhas fraquezas. A mim, que me repose sobre mim o poder de Cristo. Paulo, ele confiava no Senhor, ele acreditava no Senhor. E Paulo, ele tinha algo que ele queria realmente, que o Senhor tirava da vida dele. O Senhor disse: Paulo, a minha graça, ela te basta. A minha graça te basta. Irmãos, nós precisamos entender uma coisa. Há coisa da nossa vida, há momento da nossa vida, que nós precisamos sempre refletirmos e andarmos na presença do Senhor, servindo a Ele de coração, e sabendo que tudo provém do nosso Deus. Deus está no controle de tudo, Deus está no controle da nossa vida. Então não adianta eu, ou você, ou nós, estarmos reclamando dos nossos problemas. Algo, às vezes, está acontecendo na nossa vida, mas precisamos entender, a graça de Deus é aquela que nos basta. Às vezes esse mal, esse problema, essa situação que nós às vezes ficamos reclamando, falando tantas coisas, por que não oramos a Deus? Por que não oramos igual fez o apóstolo Paulo? E Deus, a resposta de Deus para Paulo, disse: Paulo, a minha graça te basta. Então, aquele espinho na carne que Paulo tinha que permanecer na vida dele. O que Paulo precisava entender era que a graça de Deus estava sobre ele. E como hoje você também precisa entender isso. Você pode estar enfrentando alguma dificuldade, algum problema, mas a graça de Deus está na sua vida e supera todas as dificuldades, né? Então, glórias a Deus por isso. A partir dessa jornada, o Evangelho nos faz
caminhar na santidade, seguir de passos, os passos de Cristo, andar com Ele, como também Paulo andou, e os profetas, os apóstolos, todos andaram, né? Andar com Cristo, como Ele andou. Então, estaremos por pronto para criar raízes, enfrentar os obstáculos da nossa jornada cristã. Às vezes, nós recuamos. Na hora que vem as dificuldades, os problemas, nós recuamos. E a palavra de Deus nos ensina dessa forma, que se nós continuarmos servindo a Deus, continuarmos seguindo o nosso Deus, nós vamos criar raízes. Você conhece muito bem uma árvore. Às vezes você vê uma árvore enorme, muito bonita, mas às vezes você não entendeu perfeitamente uma coisa. Para aquela árvore estar tão grande, bonita, ela criou muitas raízes. As raízes dela enraizaram toda sobre a terra, dando a ela sustento, firmeza. Ali ela pode receber os vendavais, enfrentar os vendavais, as tempestades, porque ela tem raízes. Assim é nós. Se nós estiver andando segundo a vontade de Deus, nós vamos também nos enraizarmos, criarmos raízes. Nós vamos estar pronto, preparado para as lutas, para os problemas, para as dificuldades, porque nós vamos ter sustentação. Isso vem do nosso Deus sobre a nossa vida. Então, estaremos prontos para criarmos raízes e enfrentarmos os obstáculos, os problemas da nossa jornada cristã. Porque se fizermos isso, nós vamos então estarmos fortes, firmes, como nos fala a palavra do nosso Deus. Vamos ver o que está escrito no livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Vamos lá no capítulo 8 de Lucas. Vamos ver o que diz a palavra de Deus. Lucas 8, versículo 13, também o versículo 14, que diz assim: os que estão sobre a pedra, os que estão sobre a pedra, são os que, ouvindo a palavra, receberam com alegria, mas este não tem raízes, apenas creram por algum tempo, mas na hora da provação fizeram o quê? Se desviaram. Isso nós estamos falando da parábola do semeador, essas sementes que foi semeado entre as pedras. Elas não tiveram firmeza. Assim são muitas pessoas que vêm à igreja, às vezes só buscar bênçãos materiais. Vem com aquele intuito, às vezes, de ficar rico, vem com o intuito de resolver os seus problemas e depois voltar para o mundo. Não tem firmeza na palavra de Deus. Mas a parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, indo o seu caminho, são sufocados pelos cuidados das riquezas, deleites desta vida, e não dão fruto com perfeição. As pessoas que vão para a igreja, vêm para a igreja, ouvem a palavra de Deus, mas depois são sufocados pelos prazeres carnais, pelas coisas deste mundo, pelas riquezas deste mundo, e depois nega a palavra de Deus, abandona Jesus e volta para o mundo. Por isso que nós olhamos muitas pessoas afastadas do evangelho, afastadas da igreja, porque não conseguem permanecer na presença de Deus, porque são sufocados pelos problemas dessa vida, né? E aliás, voltando aqui para a nossa leitura, né? Nós vamos agora no tópico de número 3, nosso último tópico, que diz assim: entrando pela porta e pelo caminho do céu. Glória a Deus, né?
entrando pela porta e também pelo caminho do céu. Primeiro ponto que nós vamos falar é o arrependimento dos pecados. Por meio das palavras do arauto significa pregador, significa a pessoa que fala da palavra de Deus. São as pessoas que são os missionários, evangelistas, pastores, que estão levando a palavra de Deus, os profetas, né? Então, por meio das palavras do arauto divino, João Batista. João Batista era esse arauto. E nos nossos dias de hoje são também os pregadores da palavra de Deus. A mensagem pregada por ele para entrar no reino de Deus era arrependimento. Sem arrependimento ninguém vai entrar no céu, né? Precisa do arrependimento. A partir do momento que a pessoa ouve a palavra de Deus e a pessoa arrepende, então a pessoa já começa a dar ouvido à voz do nosso Deus. João é uma voz que ecoa entre a antiga e as nova aliança, ou seja, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Confirmando as palavras do profeta do Antigo Testamento, pois a sua mensagem de arrependimento era a mesma pregada por Isaías e também por Jeremias. Ou seja, João Batista ele estava no Novo Testamento, mas a mensagem que ele pregava era a mesma do profeta Isaías e a mesma do profeta Jeremias. Arrependimento, né? Por essa razão é importante ponderar, ou seja, avaliar que o arrependimento bíblico não é uma questão meramente emocional, mas é uma disposição de mudar de ideia, de um exercício que envolve o aspecto mental, moral do pecador. Então nós vemos aqui o seguinte: as pessoas que ouvem a palavra de Deus, que criam arrependimento, ela é uma maneira de nós entendermos que quando a pessoa se arrependeu, ela não cria assim apenas algo emocional, ela não fica emocionada, ela cria um arrependimento, ou seja, ela cria remorso daquilo que está praticando. Então, por isso que fala assim, mais uma disposição para mudar de ideia. Emocional é algo que às vezes a pessoa tem aquela emoção, mas ela não concretiza, ela não faz o que é necessário. Mas uma pessoa que se arrepende, ela chega ao ponto de mudar de ideia, mudar o exercício, o que envolve o aspecto mental, moral do pecador. Ou seja, a pessoa realmente arrependeu, ela muda a sua vida. Agora, se ela só se emocionou, é algo momentâneo, algo que está emocionada hoje, amanhã pode não estar mais. Às vezes ela não segue aquela emoção, se acaba, é algo passageiro. Então é necessário criarmos o arrependimento. Por isso que o profeta João Batista, ele pregava o arrependimento e não emocionalmente. Arrependimento. Por meio da pregação e da aceitação do Evangelho, mediante a sua regeneradora do Espírito Santo. Ação regeneradora do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo, quando o homem ou a mulher, ele se arrepende, o Espírito Santo faz algo na vida dele
que é algo transformador, é algo que, como nós lemos aqui, ó, de regeneração. Então, a pessoa, a partir do momento, ele renuncia o pecado, reorienta a vida e afirma uma resolução de deixar o caminho espaçoso para tomar o caminho que conduz para a vida eterna. A pessoa que ela se arrepende dos pecados, ela passa a ser agora uma pessoa transformada pela ação do Espírito Santo, que muda completamente a vida do pecador arrependido. Mas o Espírito Santo, ele só trabalha no coração arrependido. Aquela pessoa que se emociona e não toma nenhuma decisão, então ela continua da mesma forma. Mas aquele que arrepende, ele renuncia o pecado, ele se reorienta a sua vida e afirma uma resolução para deixar o caminho espaçoso, para tomar um caminho que conduz o quê? A vida eterna, ou seja, a salvação em Cristo Jesus. Confissão de pecados. Nós falamos sobre o arrependimento do pecado, no ponto 1. Agora no ponto 2, confissão dos pecados. O ministério de João Batista foi impactante, de modo que ia ter com ele toda a Judéia e a província do Jordão. Ou seja, ele pregava o evangelho e na sua pregação ele chamava a atenção do povo, ele pregava arrependimento. E o que acontecia foi impactante na vida das pessoas, porque todas as pessoas da Judéia, todas as pessoas de todas as províncias ali do Jordão, ia ter com João Batista, arrependendo dos seus pecados, descendo as águas batismais. Então é isso que a palavra de Deus nos mostra. Então, os que iam até o Jordão confessavam os seus pecados para serem batizados. Ora, a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Todos, né? A Bíblia fala isso, que todos pecaram e todos estão separados da glória de Deus. Mas a partir do momento que as pessoas se arrependem dos seus pecados e vai ser batizadas, essas pessoas se tornam filhos de Deus. Romanos 3 e versículo 23, vamos ver o que diz a palavra de Deus, já estamos caminhando para o final, né? Então Romanos 3, versículo de número 23, nos fala assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E nesse aspecto, aliás, sem que o homem reconheça que é pecador, jamais compreenderá que precisa de um Salvador. Se a pessoa não se arrepende dos seus pecados, se a pessoa não se reconhece pecador, ela nunca vai realmente, como diz aqui o estudo, compreender que ela precisa de um Salvador. A pessoa só vai entender que ela precisa de um Salvador a hora que ela reconhecer que ela realmente é um pecador. E nesse aspecto, a confissão pessoal dos pecados é uma expectativa nova que aparece com o ministério de João Batista, ou seja, lá antes de João Batista não tinha essa expectativa, porque era realmente feito algo coletivo, mas e depois passa então a ter essa perspectiva através do ministério de João Batista, que pregava o arrependimento, dizendo: raça de víbora,
raça de víbora, dizia ele, né? Então, em Israel, a confissão era nacional, ou seja, coletiva, todo mundo junto, e se dava apenas um dia especial, como um dia da expiação. Não era a pessoa arrepender dos seus pecados a qualquer hora, a qualquer momento, não. Era numa forma coletiva, num dia especial, como nós estamos vendo aqui no estudo, né? E por meio do modelo da vida de João Batista, a confissão de pecado passou a fazer parte da tradição cristã. Começou a fazer parte da tradição cristã. A maneira das pessoas, então, confessar os seus pecados. E deste modo a pessoa confessa seus pecados e afirma que crê em Deus poderoso, Salvador. Assim, quando o Senhor reconhece em confissão que... Assim, quando o homem reconhece em confissão que é um pecador, ele recebe o perdão dos seus pecados. Vamos ver aqui o que diz a Bíblia, Romanos. Vamos voltar no livro de Romanos. Romanos 10, vamos ver o que diz Romanos 10? Romanos 10, o versículo 9, também o versículo 10, que diz assim: por quê? Se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Depois o versículo 10, pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Olha que coisa linda. Então as pessoas precisam crer e precisam confessar o pecado para poder receber de Deus o perdão e a salvação em Cristo Jesus. Ponto 3. Produzindo os frutos de arrependimento. Para João Batista, o batismo e a confissão somente não seria as provas verdadeiras da mudança de vida. Era preciso apresentar fruto. Era preciso apresentar frutos concretos que João esperava de quem arrependesse. Qual que eram os frutos, né? É a mesma coisa, não é nós apenas ser um religioso, não é apenas nós estar dentro de uma igreja. É necessário, se nós arrependemos dos nossos pecados, se nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador da nossa alma, se realmente nós estamos servindo a Deus, por que não apresentarmos fruto, né? Qual que era o fruto que João Batista, ele queria? Que o povo que descesse as águas, que passasse pelo batismo, que arrependesse seus pecados, ele precisava então, João Batista, ele queria que isso viesse então a acontecer na vida dos cristãos, que começasse a partir do arrependimento e a partir do batismo, que eles então começassem a dar frutos para Deus. Então assim, quando o homem reconhece a confissão de um pecador, ele recebe o perdão dos seus pecados, agora ele começa a produzir os frutos do arrependimento. Para João Batista, então, o batismo somente não seria as provas verdadeiras da mudança de vida. Era preciso apresentar fruto da vida, na vida, como a marca do arrependimento sincero, arrependimento concreto. Em Lucas podemos então contemplar os frutos concretos que João Batista esperava de quem se arrependesse. Qual que eram os frutos? Primeiro ponto, honestidade. Os cristãos precisam ser honestos? Com certeza, né? Se o cristão não for honesto, ele já está negando
a palavra de Deus está deixando de dar frutos. Então, um dos frutos era a honestidade como uma prova de arrependimento. Muitas pessoas estão na igreja, mas não tem honestidade. Se nós não tivermos honestidade, nós estamos negando já o primeiro fruto. Então, precisamos de apresentar esses frutos, ó. Honestidade, misericórdia. O cristão precisa ser misericordioso. Se nós não formos misericordiosos, por que nós vamos orar então e pedir a misericórdia de Deus sobre a nossa vida, se nós não somos misericordiosos uns com os outros, né? Então o cristão precisa de honestidade, precisa de ser misericordioso, precisa ter misericórdia, né? Respeito às autoridades. O cristão precisa também ter respeito às autoridades. Ah, mas aquela autoridade eu não gosto. Não é a questão de eu e você gostar ou não. Nós precisamos ter respeito às autoridades. Mas, pastor Arnaldo, qual as autoridades? Todas. A autoridade eclesiástica, mundial, municipal, federal, estadual, todas as autoridades, né? Porque todas as autoridades é realmente constituída por Deus. Nós precisamos ter respeito pelas autoridades. E outras coisas, né? Que não dá para nós ficar falando tudo. Isso era a prova que a natureza da pessoa havia sido verdadeiramente transformada. O cristão precisa ter uma vida transformada pelo Senhor. Então era a prova verdadeira que a natureza do cristão foi mudada. Tem cristão que ele está na igreja, mas ele não muda a sua natureza. Ele acha que do jeito que ele veio, Deus é obrigado a aceitar ele. Eu sou assim e pronto. Se o pastor não me quiser aqui, eu vou para outra igreja. Adianta? Mudar de igreja não resolve nada. Se eu e você, se nós não mudarmos a nossa natureza, nós estamos deixando de apresentar os frutos para o nosso Deus. Então, mudança verdadeiramente da nossa natureza transformada. Portanto, uma pessoa que teve um encontro verdadeiro com Jesus, ele produzirá frutos dignos de arrependimento, uma nova vida de pensar, de agir, um novo estilo de vida. Então, uma nova vida de pensar, uma nova vida de agir, um novo estilo de vida, porque a pessoa agora, ela é um cristão. Quando nós falamos que nós somos um cristão, significa que nós, então, não é que nós somos religiosos, significa que nós somos de Cristo, nós pertencemos a Cristo. Ser um cristão é andar como Cristo andou, é negar o mundo e servir a Deus, é fazer a vontade de Deus em toda a nossa vida, né? Para nossa conclusão e encerramento já do nosso estudo, no momento que inicia uma jornada com Cristo, o cristão deve ter a consciência que escolheu o caminho estreito. Então o cristão precisa ter a consciência que ele escolheu o caminho estreito, que escolheu a porta apertada para trilhar o caminho do céu. Porque a salvação, a Bíblia diz que é tomado à força. Então nós precisamos agora, nós como cristão, nós precisamos ter consciência que nós escolhemos o caminho estreito, escolhemos a porta apertada,
para trilharmos então o caminho ao céu. Não é o caminho de ganhar tudo aqui neste mundo. A Bíblia diz assim: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? Então aqui estamos falando de alguém, de um cristão, escolheu de trilhar caminhos apertados, entrar pela porta apertada, mas caminhar em rumo ao céu, como diz a palavra do nosso Deus, né? Isso significa que precisamos renunciar ao eu. Renunciar a eu, né? Mas como assim, pastor? Como é que eu posso? Como que eu vou renunciar eu? Renunciar eu é renunciar a minha vontade, a minha atitude, renunciar tudo aquilo que às vezes eu coloco como eu. Às vezes as pessoas batem no peito e dizem: olha, eu sou assim, eu nasci assim, eu vou permanecer. Não, nós precisamos renunciar essas atitudes, esses comportamentos. Nós precisamos então reconhecer Cristo como nosso Salvador, renunciar o eu, renunciar os nossos pensamentos, renunciar os nossos desejos, para que Cristo apareça. Isso é só possível por meio de um verdadeiro arrependimento. Então, se alguém disser assim: eu não consigo, porque não ainda encontrou o arrependimento, ainda não teve o arrependimento, porque a partir do momento que a pessoa tem o arrependimento, as pessoas então começam a renunciar o eu, os nossos desejos, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, para nós então deixar que Cristo apareça em nossa vida, e como diz o profeta João, né? Que ele cresça e eu diminua, né? Isso só é possível por meio do verdadeiro arrependimento, confissão de pecado e experiência do perdão. Então, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, arrependemos dos nossos pecados, que nós então aceitamos a Cristo, nós começamos então querer que Deus seja glorificado, que Ele cresça na nossa vida e que nós então diminuímos. Por quê? É a única maneira de nós então conseguirmos arrependendo e confessando os pecados e começando a ter a experiência do perdão, porque dessa forma Deus vai trabalhar na nossa vida em nome de Jesus, amém? Então, que Deus possa abençoar a nossa vida, e nós vamos então estarmos agora orando, agradecendo ao nosso Deus, e neste momento nós vamos orar então pela nossa irmã aqui que nos pede oração. Ela está dizendo aqui: ore por mim, e o motivo que ela está dizendo é sobre bruxaria, mas nós vamos orar para nossa irmã Flávia, tá bom? Vamos orar, vamos pedir a Deus que Deus possa trabalhar na vida dela, de toda a família dela. Vamos orar por todos os irmãos que estão conosco nessa noite também, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Santo Filho, obrigado, Jesus, por esse estudo. Obrigado, Senhor, por todas as pessoas que estão conosco, aqueles que estiveram conosco, aqueles, meu Deus, que vão estar também, Senhor, durante os dias, durante a semana, durante os meses, vendo também essa live, participando desse estudo. Pai, abençoa cada um. Nós oramos pela Flávia, Senhor, por esse mal, por esse problema de bruxaria. Repreendemos tudo em nome de Jesus, ó Pai. O Senhor possa entrar na vida dessa pessoa, na casa dessa pessoa. O Senhor possa destruir, meu Deus, tudo o que estiver, meu Deus amado, que não for da tua vontade. Tudo, Senhor Jesus, a partir deste momento, dessa oração, nós, em nome de Jesus, repreendemos todo o mal. Senhor, põe as tuas mãos sobre ela, sobre toda a sua casa, sobre toda a sua família, em nome de Jesus. Senhor,
Obrigado por esse estudo, obrigado, meu Deus, por essa live, e que o Senhor possa nos abençoar, meu Deus, que na próxima quarta-feira estaremos novamente às 19 horas com a lição de número 3. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, obrigado a todos os irmãos que estão conosco. A lição de número 3, quarta-feira, o título da nossa lição é O Céu, o Destino do Cristão. O Céu, o Destino do Cristão. Quarta-feira, por esse mesmo perfil, a partir das 19 horas, estaremos em uma live e você não pode perder, né? Convida mais alguém. Logo mais, essa live também vai estar no YouTube e também nos grupos do WhatsApp. Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, a graça, a comunhão do Espírito Santo esteja na vida de todos, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até a quarta-feira, a lição 3, o céu, o destino do cristão. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.